Tudo bom, meninos? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre e a nossa primeira aula começa com essa videoaula. Nós vamos trabalhar sobre estrutura geológica do relevo e solos do Brasil. O nosso objetivo nessa aula é compreender a interação que existe entre a estrutura geológica, o relevo e os solos. Nós temos que compreender essa relação que existe e também analisar a importância do relevo e do solo para a sociedade, para a organização da sociedade. Lembrando que o solo tem uma importância muito grande, não só para a agricultura, mas também para o desenvolvimento social, de desenvolvimento de áreas urbanas, de implantação de projetos industriais e também agrícolas. Detectar os principais tipos de relevo que existem no Brasil, solos e recursos minerais. Vamos observar que as estruturas geológicas estão distribuídas em várias regiões, em vários continentes. Podemos verificar que existem três grandes estruturas geológicas: os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os crátons são as áreas mais antigas, ou seja, as formações mais antigas, em torno de 4,6 bilhões de anos, ou seja, eles existem aí desde a formação do planeta. É a primeira formação rochosa que temos aí datação. O segundo, as bacias sedimentares. Elas se originam do desgaste dos crátons ao longo de bilhões de anos, que vão sendo acumulados em forma de sedimento nas partes mais baixas, e com o longo tempo vai se sedimentando, e dessa sedimentação forma aí as rochas sedimentares. E, por último, os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos se iniciaram no período Cenozoico, ou seja, na era mais recente, vamos dizer assim, da era geológica, né, no período mais recente. Consequentemente, eles ainda estão em formação, tá? Por isso, nessas regiões encontramos as áreas montanhosas mais pontiagudas, né? Podemos citar o exemplo aí das regiões do Himalaia aqui, ó, no sul da Ásia, no centro e sul da Groenlândia, e na costa oeste da América, ou seja, as rochosas aqui, ó, e os Andes aqui na América do Sul. E as bacias sedimentares, elas se destacam, elas se sobressaem, né, em grande quantidade, espalhada pelo planeta. Em menor quantidade, nós temos aí os dobramentos modernos. Lembrando que esses dobramentos modernos existem em outras regiões em menor quantidade. Aqui no chifre da África, nas regiões aqui mais ao sul da Europa, né, nas regiões escandinavas. Então, em menor proporção do que nós podemos observar aqui no sul da Ásia e nas outras regiões aí. O escudo cristalino, aquele formato que eu falei para vocês, tem o formato do escudo mesmo, ó. As bacias sedimentares têm o formato de uma bacia, ó, receptora aí, ó, onde os sedimentos das partes altas lá, ó, desceram e acumularam aqui, da mesma forma que esses escudos cristalinos, no passado ele era bem mais elevado aqui, ó, e foi desgastado pela erosão, pelo intemperismo, e os sedimentos que antes existiam aqui, desceu e acumulou aqui, ó. Ou seja, soterrando lagos, lagoas, né, e formando aí uma área sedimentada, as bacias sedimentares, tá? E os dobramentos modernos são pontiagudos, porque aqui, ó, na parte interna dele, os movimentos tectônicos ainda continuam, empurrando eles para cima, criando ou proporcionando sua formação. Aqui nós podemos observar como está distribuído essas estruturas geológicas pelo território brasileiro. Lembrando que no Brasil nós não temos dobramentos modernos, ou seja, as atividades tectônicas nossas já cessaram há muito tempo, né? Ou seja, não ocorre nem tremores de terra de grande magnitude, né? Nem terremotos, e também não ocorre aí vulcões, né? Então as atividades internas do planeta no subsolo do Brasil é inferior em relação às outras regiões do planeta, tá? Aí nós temos aí os escudos cristalinos, por onde eles estão distribuídos, né? Observamos aí nas regiões que fazem fronteira com a Venezuela aí, ó, área bastante elevada, né? Essa região aí, nós temos os picos mais elevados do Brasil. Nas regiões central do Brasil aqui, ó, ou seja, nós temos aí uma área de escudo
muito antigo. Esses escudos fazem parte do que nós chamamos aí de crátons, né? Ou seja, os escudos têm um formato, lembra do escudo do Capitão América, né? Aquele formato lá, ó. Então, ou seja, é muito antigo, desgastado pela erosão. Então, o nosso terreno aqui foi rebaixado pela erosão. É muito antigo, mas rebaixado pela erosão. Então, ou seja, esses escudos são áreas mais antigas do nosso território. Temos aí, ó, os escudos divididos em duas partes, vamos dizer assim, né? Os terrenos arqueanos e os terrenos algonquianos, né? Que são ricos em recursos minerais. Esses recursos, áreas ricas em recursos minerais, ocorrem em menor proporção aí, ó. E uma parte maior, vamos dizer assim, né? As bacias sedimentares. Ocorre uma parte maior no território brasileiro. Os crátons ou escudos cristalinos, eles se formaram nesse período mais antigo aqui, ó, proterozoico, a formação inicial do planeta. Então, ou seja, a partir da formação dele aqui, ó, do Paleozoico, começa já o desgaste do intemperismo, formando o início das bacias sedimentares. Os dobramentos modernos, eles vão iniciar aqui, ó, no Cenozoico. Então, na história do planeta, ele é bem mais recente, tá? Então, esses dobramentos ainda estão aí em formação. O Brasil possui 3 formas de relevo, ou unidades morfoestruturais do relevo. Segundo o estudo realizado por Jurandir Ross em 1990, o mais recente estudo, vamos dizer assim, ele vai mapear o território brasileiro se fundamentando no estudo do Radam Brasil. O Radam Brasil foi um estudo realizado por uma empresa americana que mapeou o território do Brasil, fazendo anotações detalhadas com uso de imagens de satélite, que possibilitou fazer um estudo minucioso do território brasileiro, onde concentram determinado tipo de rochas, formações minerais. Então, se fundamentado nesse estudo, o Jurandir Ross utilizou esses estudos e também apoderou de estudos anteriores, de Haroldo de Azevedo, de Aziz Absabe, e criou uma nova classificação das estruturas de relevo. Nessa nova classificação de Jurandir Ross, ele vai dividir os relevos em depressões relativas, né? Planícies e planaltos. As depressões relativas, elas estão à mesma altitude do nível do mar. As planícies, que são as áreas que margeiam a costa leste do Brasil e nordeste, e entrando nas regiões norte do Brasil, margeando aí aos rios da Amazônia, como o rio Amazonas. E também nós temos aí, ó, na costa oeste do Brasil, na fronteira com alguns países, né, como o Paraguai aqui, ó. Então, ou seja, nessa região aqui do Pantanal, nós temos as planícies fluviais, que seguem os flúvios dos rios. Essas planícies fluviais, como o da Amazônia, aqui do Pantanal aqui, ó, e aqui da Ilha do Bananal, no rio Araguaia, foram depositadas pelas águas dos rios. Por isso é chamado de planícies fluviais. Essas planícies costeiras são chamadas de planícies marinhas, ou essas planícies elas foram depositadas pela ação das águas do oceano, consequentemente depositando aí sedimentos marinhos. E os planaltos, que são as áreas mais elevadas, que, como nós podemos observar, ele se concentra mais nas regiões nordeste, em direção ao nordeste, centro-sul do Brasil e nas áreas do sudeste aqui, ó. Nesse novo estudo de Jurandir Ross, ele subdivide os planaltos, as planícies e as depressões. Os solos do Brasil, nós podemos verificar a sua distribuição pelo território do Brasil aí, ó. Eles podem ser classificados em arenosos e argilosos. Os solos arenosos também são conhecidos como solos lateríticos. Do latim, laterítico significa tijolo. É um tipo de solo
muito alterado, com uma grande concentração de hidróxido de ferro e alumínio. Aqui nessa imagem nós podemos visualizar um tipo de solo laterítico. Diferente dos solos lateríticos, que possuem uma grande quantidade de ferro e alumínio, os solos argilosos possuem cerca de 30% de argila na sua composição. Esse tipo de solo possui partículas muito pequenas, como nós podemos observar na imagem aqui, além de reter água em grande quantidade. Esses solos podemos observar que durante uma chuva ou após uma chuva, nós observamos que esses solos ficam encharcados porque eles absorvem grande quantidade de água. O solo se forma da decomposição da rocha. Lembrando que as rochas podem ser magmáticas, podem ser sedimentares e também pode ser metamórfica. Da decomposição dessa rocha, ela mistura com os minerais, matéria orgânica de árvores apodrecidas, de animais mortos, com a umidade e constitui ali o solo. Lembrando que o solo também tem a presença do ar na constituição da oxigenação do solo. Quanto mais orgânico ele for, quanto mais fértil o solo for, mais oxigenado ele é. Nessa imagem, nós podemos observar a formação do solo ao longo do tempo. Aqui nós podemos observar a rocha recém-exposta. A primeira rocha, a rocha magmática, que se formou lá no pré-cambriano, ainda dos escudos, dos crátons, né? Ou seja, essa rocha matriz ela vai se decompor, vai rachar, vai trincar ao longo do tempo. O tempo é um fator importante aqui na formação da rocha. A rocha vai se decompondo e vai formando sobre ela uma camadinha dos primeiros vegetais. Com o tempo, essa camada mais superficial começa desagregando ao longo do tempo pela presença da água, a ponto de modificar as moléculas que constituem a rocha, a ponto de desintegrar, né? Ou seja, apodrecer a rocha. O solo passa a ser intermediário, pouco desenvolvido, né? Ou seja, com a presença ainda no fundo aqui da rocha mãe, a rocha matriz, né? Já percebe-se aqui a formação do horizonte O, o humus, né? O horizonte A, o mais abaixo do humus aqui, o horizonte B e a rocha mãe. Então, ou seja, aqui na formação final a gente já percebe que há um solo mais profundo, aqui a cor vermelha, né? Com o horizonte O, o humus, há a presença da umidade, da grande quantidade também de matéria orgânica. Abaixo nós temos o horizonte E, que é um horizonte praticamente de transição para o horizonte B, né? E o horizonte C e já passando para a rocha mãe ou rocha matriz. Aqui nós podemos observar o perfil do solo ou os horizontes, né? O horizonte O com a predominância de matéria orgânica, o horizonte A aí, o horizonte E, o horizonte B, o C e a rocha consolidada já abaixo. Conforme suas origens, os solos podem ser eluviais ou zonais, como eu coloquei para vocês aqui, E aí que o clima é um fator principal na formação do tipo de solo, tá? Os tipos de solo, então, são latossolo, ligado ao clima quente e úmido, podisol, clima temperado, onde vai ser fértil, né? O Brunsen, de pradaria, clima temperado, ocorre muito na região da Europa lá, né? Desértico, clima já mais árido, e a tundra, regiões de clima bastante frio, né? Tundra ligada às regiões mais frias, né? Vamos ver as imagens dos solos então. Latossolo, podisol, permafrost nas regiões geladas, pode observar aí a presença do gelo aí, a camada de solo é fina. Bom, meninos, além desses solos existem vários outros, tá? E agora vocês pesquisem, tente aprofundar mais um pouquinho sobre o assunto, tá? Nossa aula de hoje termina por aqui. Até a nossa próxima aula.